qualquer um pode ser um herói. E isso que você falou, né, da criança se enxergar representada por um Power Ranger, por um personagem, seja lá qual for esse personagem, a gente pode voltar no tempo com o Capitão Marvel, né, que fala a palavra Shazam e aí se transforma no Shazam, uma criança que vira um super-herói. Essa coisa da inocência, da criança conseguir vencer um obstáculo, ela usar o exemplo do herói dela para poder superar uma dificuldade cognitiva, para de repente estar sofrendo bullying, conseguir se sentir encorajada a falar para um adulto que está sofrendo bullying, superar aquilo também. Essa coisa de a criança ter esse representante é algo que se perdeu um pouquinho, ou você acha que não, Marcos? Eu acho que não, porque hoje em dia as crianças elas têm um acesso fácil, né, à internet, aos meios de comunicações, e os heróis estão muito em alta, né? Marvel, DC. Então tudo isso aí a criança tem acesso a esse universo, a essa fantasia, né? E interessante que logo quando começou essa febre da Marvel, dos heróis, eu era um professor, mas eu era um professor muito tímido, muito fechado. Até meados de 2018, eu era um professor muito contido, assim, eu era tímido. Eu dava minha aula e ia embora pra casa. Aí, sem bater papo com ninguém. Foi, aí houve uma festa na escola, né? Eu disse, poxa, todo mundo vai de fantasia, eu tenho que ir com a minha fantasia. Aí eu comecei a pesquisar sobre uma fantasia. Aí surgiu o Homem-Aranha. Aí eu disse, não, vou com o Homem-Aranha. Não, mas vai ficar marcando aqui, eu não tenho um corpo atlético. Porque quem veste a roupa do Homem-Aranha sabe, né? Que fica marcando no corpo. Aí eu disse, não, eu vou. Se tiver uma barriguinha. Uma barriguinha, a perna muito fina, enfim. Aí eu comprei uma fantasia e vesti. Aí eu fui pra escola e foi uma febre entre as crianças. Nem eu me reconhecia, tanto que eu fiquei com tanta vergonha que eu me vesti lá na escola, né? Ninguém sabia que era eu, né? Eu fui pra escola, só quem sabia que era o Homem-Aranha era a diretora da escola, que ela permitiu. Eu disse, diretora, eu posso vir fantasiado de Homem-Aranha? Eu disse, pode. Com pastas debaixo do braço, com todo o que você precisava ali, aqueles equipamentos, né? Para de repente dar aula ali num data show, ou o pincel para riscar no quadro. Você foi todo equipado de professor, mas com o uniforme do Homem-Aranha? O uniforme ele foi escondido na mochila. Ah, tá. Aí eu me vesti lá e as crianças vieram tudo para cima de mim, brincaram, né? Eu fiquei tão empolgado que no mesmo dia que teve essa festa, essa programação na escola, eu resolvi ir pelas ruas vestido de Homem-Aranha. Eu voltei para casa andando de Homem-Aranha. E aí, como é que foi? Na rua foi a mesma coisa. Eu disse, rapaz, isso não é que me dá superpoderes mesmo. A timidez foi embora, o medo, né? A vergonha, né? Eu disse, não, nisso aí veio a ideia. Eu disse, por que eu não vou dar aula vestido assim, de Homem-Aranha? De Homem-Aranha. Inclusive, tu trouxeste aqui, a gente colocou aqui atrás a máscara do Aranha, que é um personagem, assim, que é impressionante como as crianças se identificam. E se a gente olhar para a história do Homem-Aranha, é um cara simples, que é muito inteligente, logicamente, né? Mas que quando é picado pela aranha, continua pagando um aluguel ali, vive no sufoco, né? Tá para cima e para baixo querendo achar uma namorada, o dinheiro parece que não vem. Ou seja, ele é um super-herói quase brasileiro, né? Verdade, é uma pessoa comum que tem superpoderes, mas é interessante que ele, apesar dele ter superpoderes, ele não usa isso como artifício para se dar bem, né? Como benefício, né? Para poder, enfim, senão ele seria um vilão. Verdade. Então, ele foi o meu super-herói, né? Comecei com ele. Eu já era fã dos outros personagens, Super Sentai, Tokusatsu, mas o Homem-Aranha me deu esse superpoder, né? Abriu as portas para mim, né? Tirou essa timidez, eu era muito, assim, vergonhoso, assim. Eu ainda sou tímido, né? Mas parece que quando eu visto o personagem, é outra pessoa, né? É outra pessoa. Tanto que teve uma vez, eu não sei se eu já contei essa história, eu fui visitar meus irmãos, né? Era festa de Ano Novo. Eu resolvi ir vestido de Homem-Aranha. Ninguém sabia que eu era o Homem-Aranha lá, né? Então, cheguei lá na festa, todo mundo gostou do Homem-Aranha, me abraçou. Aí uma das minhas irmãs mais velhas já ficou de olho em mim. Eu disse, olha, eu vou pegar aquele Homem-Aranha. Ela não sabia que era o Homem-Aranha, né?
Aí ela foi lá, me abraçou, bateu foto, me beijou. Te jogou um chaveco. Foi. A tua irmã. A minha irmã, ela não sabia que... Aí no final, quando eu já ia embora, eu tirei a máscara. Olha, Aí parecia a Leia e o Luke, né? É verdade. A aí mesma história. Aí eu comecei a achar graça, e todo mundo E ela achando graça. desesperada. Entendi. Mas a gente levou na brincadeira. E desde aí eu comecei todo tempo ir de Homem-Aranha. Pra onde eu ia, se eu ia... Cheguei até a ir na feira fazer compra de Homem-Aranha. Tanto que tu fostes o Professor Aranha durante muito tempo. É, foi durante muito tempo, acho que uns 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos eu fui o Professor Aranha. Ainda sou o Professor Aranha, mas devido à popularidade desse jovem rapaz aqui, o Jaspion, né? Eu tive que mudar o nome, mas ainda sou o Homem-Aranha ainda. Me considero o Homem-Aranha, Professor Aranha. E Marcos, aí tu olhaste pro lado aqui, vocês não estão vendo nos bastidores, mas a digníssima Daniele está aqui, que é, né, aquela que mais apoia, talvez, essa aventura, né? Porque não deve ser fácil sair carregando mala com tudo isso aqui, ó. Pensa que chegou fácil aqui, pensa que todos esses acessórios, tem pouca coisa do velho nerd hoje aqui na bancada, mas assim, andar com tudo isso pra cima e pra baixo e ter alguém do lado, né, para te apoiar, faz toda a diferença, né? Tu não, em algum momento teve ali aquele imbróglio, ou o Jaspion ou a esposa, já aconteceu algo assim, não? Já aconteceu, tanto que uma vez eu fui gravar um vídeo, né, na rua, e ela não foi, aí eu fiquei totalmente perdido, porque eu levei um amigo meu, mas também não sabia nada, então ela que me dá esse apoio, ela é minha empresária, minha hold, é a minha fã, né? Ela que puxa a minha orelha, porque às vezes quando a gente começa nesse universo, né, nerd, geek, cosplay, a gente não quer mais parar. O Jasper foi só o estopim, né? Recente, eu já tô desenvolvendo mais alguns cosplay futuramente, né? Mas deu uma pausa agora, porque quando a gente começa é viciante, né? Esse universo. Porque Até porque, Marcos, há um investimento. Eu já saí por aí vestido de Geralt e de Joker. Mas eu percebi, poxa, ou eu vou colecionar quadrinhos, que é o que eu mais gosto de fazer hoje, né? Quando eu posso investir algum dinheirinho que me sobra, eu vou ali nos quadrinhos, que é onde eu curto mais, né? Mas pro cosplayer é complicado. Vestir uma roupa tão cheia de detalhes como essa requer um investimento, não é da noite pro dia. Você consegue falar pra gente aí quanto você investiu só no uniforme do Jaspion? Olha, do Jaspion, eu já tô trabalhando com o Jaspion desde 2022. Não, 2019, iniciei com o Jaspion. Naquele período ali da pandemia. 2019 iniciei com capacete, né? Aí depois veio a armadura. Então, acho que eu investi mais ou menos aí no Jaspion uns 7 mil, 8 mil reais. Para poder ir modelando o que você tinha de início. Ou seja, começa com um capacete que você gasta quanto num capacete? Em média, um capacete... Pra ficar lindão assim. De 900 a 2 mil reais. E capacete. É feito de quê? Fibra de vidro. Fibra de Mesmo vidro. material do capacete. Tem como a gente mostrar por dentro aqui, rapidinho? Sim, fique à vontade. Deixa eu puxar aqui, só pra gente mostrar, porque parece às vezes, né, que é de EVA, né? Aquele material mais maleável deve ter capacetes feitos de EVA, até de papelão, mas ó o barulhinho que faz. E aqui tem a anteninha, né, que o Chapolin tem também para poder se comunicar. Tem cada detalhe aqui, né, no LED também. E ó, por dentro a fibra de vidro, que não vai entrar em qualquer cabeça, né? Se a gente parar para pensar, Deus o livre aí, alguém furta um capacete como esse, não vai conseguir usar, porque ele é feito para tua modelagem, né? Segura aqui de volta. Tem algumas numerações, né? Tem um tamanho padrão, que é esse aqui, e tem alguns maiores, dependendo do tamanho da pessoa, modelo, né? Tem alguns colegas aí que iam ter que modelar e não ia caber, maior, né? Tamanho maior.